Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre texto dramático. Você já leu alguma comédia de costumes? Conhece o autor José de Alencar? A peça O Demônio Familiar, do romancista cearense José de Alencar, é uma comédia de costumes ambientada no Rio de Janeiro do século XIX. Olha que legal! Sobre o autor, uma breve biografia. Então, Alencar nasceu em Fortaleza, Ceará. Publicou seu primeiro romance, 5 Minutos, em 1856. Mas foi com o Guarani, de 1857, que alcançou a popularidade. A partir de então, José de Alencar passou a escrever romance, peças teatrais, poesias, crônicas e ensaios diversos. Além do que de representar a vida urbana do Rio de Janeiro, da segunda metade do século XIX. Alencar contribuiu para a criação, através dos seus romances, da identidade nacional. Então, quando ele mostrava como era o Rio de Janeiro, os morros, as praias, a corte e os costumes, ele contribuiu para isso. A peça, como você pode ver, é um texto teatral, mostra então o diálogo entre Pedro e Carlotinha, a respeito de Alfredo, um rapaz que estava interessado em Carlotinha. Como você pode ver, nós temos aqui ato 2 e a cena em questão. Então, em casa de Eduardo, no jardim, eu já tenho a descrição do ambiente, para você já imaginando. E aí começa a cena, né? Pedro, Carlotinha. Então, senhor moço, Eduardo pensa que a gente tem pernas de pau e não precisa andar? Carlotinha, feche a porta. Repare que eu tenho aqui as rubricas, a indicação de quem fala o quê. O texto dramático, como se divide? Em atos. E se fosse um romance, professora, como se dividiria? Em capítulos. Então a diferença é que, como ele é dividido em atos, ao final de cada ato, o espetáculo para, as luzes se acendem, e as cortinas se fecham para o intervalo. Com isso, nesse intervalo, eles podem trocar ali os móveis da cena, o painel do cenário, o que precisar, e retomam. Os atores, por sua vez, dividem-se em cenas que são as unidades marcadas pela entrada ou pela saída. Então, por exemplo, aqui no nosso estudo, eu estou falando da cena 6, tá ok? A mudança de cenário pode também ocorrer ou não. Em relação à linguagem, o texto dramático busca reproduzir com certa naturalidade os diálogos da vida real, adquirindo com isso a verossimilhança. O autor precisa adequar a fala às características das personagens. De que maneira? Dentro do espaço do tempo em que elas vivem. Então, se é do Nordeste, com características do Nordeste, se é do Sul, com características do Sul. Adequar também as falas escritas às características da linguagem oral. A verossimilhança se dá, então, através disso, ou seja, o dramaturgo, escritor de textos teatrais, construindo em seu texto a ideia de realidade, ou seja, aquilo poderia ter acontecido. O tema, o teatro aborda desde questões humanas, cotidianas, procurando ser um espelho da realidade vivida, até os temas mais ilusórios, fantásticos e absurdos. Neste vídeo falamos sobre texto teatral. Espero que vocês tenham gostado e até breve.